Eu gosto de receber comentários nos meus vídeos às vezes. Nunca sou de pedir às pessoas para comentar. No entanto, este caso é bastante peculiar, e eu gostaria muito de saber a opinião das pessoas sobre este caso. Ficarei de olho nos comentários deste vídeo, então encorajo você a comentar e compartilhar sua opinião. Além disso, há alguns nomes mencionados neste vídeo e é um assunto bastante complicado, mas eu fiz o meu melhor para mantê-lo simples e direto. Este caso ocorreu em Live Oak Springs, Califórnia, em 26 de junho de 1988. Irene May era uma mãe de 23 anos com 3 filhos e era casada com um homem chamado Bob May. Irene era conhecida por abusar de substâncias ilegais e no dia 10 de junho de 1988, os dois perderam a custódia de seus filhos. Pouco depois, Bob foi preso e então, no dia 25 de junho, Irene foi despejada de seu apartamento. Para dizer o mínimo, as coisas não estavam indo muito bem para Irene. No entanto, de acordo com o trabalhador do Serviço de Proteção à Criança, designado para seus filhos, ela estava tentando dar passos positivos para recuperar seus filhos, mas durante esse tempo, ela estava falhando. Como resultado de ser despejada, Irene precisava encontrar um lugar para ficar. Uma amiga dela, Cheryl Ann Baker, ajudou-a a mover algumas de suas posses para o armazenamento por enquanto. Outro amigo, conhecido apenas como George, veio e ajudou Irene e Cheryl a moverem seus pertences para o armazenamento. Durante a mudança dos pertences de Irene, Carrie Lynn Dalton, uma mulher de 39 anos, passou pelo apartamento. Em algum momento no passado, Irene, Cheryl e Carrie moraram juntas. No entanto, Carrie havia sido presa e acabara de ser libertada recentemente. Carrie conversou com Cheryl. Ela estava irritada e gritou que a maioria dos móveis no apartamento de Irene, na verdade, pertencia a ela, e ela queria de volta. Ela também disse a Cheryl que estava procurando por algumas joias roubadas e que acreditava que Irene as havia roubado. Cheryl garantiu a Carrie que ficaria de olho em qualquer joia e a avisaria se encontrasse alguma. Pouco tempo depois, Carrie partiu. Depois de colocar tudo no armazenamento, Cheryl ligou para Carrie e informou que tinha procurado suas joias perdidas, mas afirmou que não encontrou nada. Por volta das 5 da tarde daquela noite, Irene, Cheryl e George foram buscar um pouco de metanfetamina. O ponto de coleta era em uma loja de conveniência. Enquanto os 3 estavam lá, Carrie chegou em sua caminhonete com o namorado Mark Tompkins. Carrie e Mark pediram a Cheryl para ajudar a localizar um carro roubado de um amigo, para que pudessem recuperá-lo. Irene e George decidiram acompanhar Cheryl com Mark e Carrie. Apesar de concordarem em ir junto, Irene disse a George e Cheryl que estava com medo de que Carrie pudesse fazer algo com ela. Os 5 então partiram para tentar localizar este carro roubado. Carrie e Mark estavam em seu caminhão e Irene, Cheryl e George o seguiam no deles. Enquanto o grupo dirigia, eles encontraram uma mulher chamada Joanne Feder por volta das 11h30 da noite. Joanne havia parado à beira da estrada porque seu caminhão havia quebrado. Ela estava acompanhada por seus filhos de 3 e 4 anos. O grupo ofereceu a Joanne e seus filhos uma carona de volta para o trailer deles, o que Joanne aceitou. Eles retornaram ao trailer dela e começaram a usar drogas. Durante as primeiras horas da manhã, Carrie e Cheryl ficaram paranoicos e se esgueiraram para ir e revistar o caminhão de George. Irene era a única pessoa que conhecia George. O resto deles estava preocupado que ele pudesse ser um informante da polícia. No entanto, nada que sugerisse que ele era um foi encontrado. De volta ao trailer, Carrie pegou a bolsa de Irene. Ela virou de cabeça para baixo e esvaziou o conteúdo no chão. Algumas das joias perdidas que Carrie buscava teriam caído de sua bolsa. Carrie estava indignada. Para compensar o roubo, ela fez comandos para Irene seguir. Ela exigiu que ela limpasse todo o trailer, lavasse a louça e realizasse várias tarefas e trabalhos domésticos.
Segundo testemunhas, Irene parecia estar muito assustada com Carrie. Mais tarde, nas primeiras horas da manhã, Joanne ouviu Carrie e Cheryl gritando com Irene. Descobriram que todos estavam usando a mesma agulha e Irene tinha hepatite. Carrie também começou a acusar Irene de ser uma informante da polícia. Quando a manhã chegou, Carrie exigiu que Irene preparasse o café da manhã para todos e vestisse os filhos de Joanne. Após todos comerem, Joanne ajudou Irene a lavar a louça. Irene disse a ela que tinha uma faca e estava pensando em usá-la em Carrie, pois a essa altura ela afirmou que temia por sua vida. Joanne orientou Irene sobre como sair do parque de trailers e chegar à rodovia e disse a ela para sair sempre que pudesse. Irene então pediu a Joanne que passasse uma mensagem para a assistente social do Serviço de Proteção à Criança designada para seus filhos, que ela não poderia comparecer a uma reunião agendada com ela no dia 27, que seria no dia seguinte. Após essa conversa, por volta das 11h30 da manhã, Mark e Cheryl deixaram o trailer para levar Joanne e seus 2 filhos para visitar seu parceiro. O companheiro de Joanne estava preso no acampamento de conservação lá cima. A viagem até essa instituição correcional levava aproximadamente 45 minutos de carro, e agora Irene ficou para trás com Carrie e George. Cheryl e Mark deixaram Joanne e seus filhos, e eles foram buscar mais metanfetamina. Joanne disse a eles que ela e seus filhos encontrariam o caminho de volta para o trailer e que eles não precisavam vir buscá-la novamente. Horas após sair do trailer, Mark recebeu uma ligação de Carrie. Ela disse a ele para voltar imediatamente para o trailer de Joanne, então Mark e Cheryl largaram o que estavam fazendo e voltaram. Enquanto dirigiam, Mark se virou para Cheryl e disse a ela que, quando voltassem ao trailer, ela precisava apenas seguir o fluxo. Os dois voltaram ao trailer por volta das 15h30 e entraram. Cheryl entrou na cozinha e encontrou Irene amarrada a uma cadeira coberta com um lençol. Carrie disse que algo aconteceu enquanto eles estavam fora e que Irene tentou fugir, mas Carrie nunca entrou em detalhes sobre o que exatamente aconteceu. Mark e George saíram enquanto Carrie levava Cheryl ao banheiro, onde ela havia alinhado uma série de agulhas hipodérmicas. Carrie mostrou a ela essas agulhas e disse que estavam cheias de ácido de bateria. Ela então disse: "Vamos injetar ácido de bateria em Irene. Seria rápido e fácil. Isso a matará instantaneamente." Carrie então disse a Cheryl que ela tinha que fazer parte do assassinato, porque se ela ajudasse a matar Irene, então ela também seria culpada e não contaria à polícia. Carrie continuou a dizer a Cheryl que Mark também queria matá-la, para que ela não pudesse contar à polícia. A única maneira de impedir isso seria se ela ajudasse a matar Irene. Assim ela se calaria. Os dois então voltaram para a cozinha e Carrie deu a Irene um sedativo para acalmá-la. Então, ela deu a Cheryl uma seringa cheia de ácido e disse para ela injetar em suas veias. Irene então disse: "Eu não quero morrer. Por favor, não me mate. Eu sinto muito." Cheryl tentou encontrar uma veia, mas não conseguiu. Então, Carrie arrancou a dela e enfiou a agulha na perna de Irene. O ácido não entrou na veia de Irene e, portanto, não teve o efeito desejado de matá-la instantaneamente. Carrie entrou para buscar Mark e George. Mark entrou e pegou uma barra de ferro e começou a golpear Irene na cabeça e no corpo várias vezes. Carrie então abriu os armários e tirou uma pesada panela de ferro fundido. O grupo usou essa pesada panela para estilhaçar os joelhos de Irene. Ainda não satisfeitos, o grupo pegou um fio exposto, conectou-o a um ponto de energia e começou a eletrocutar Irene. Irene havia sido injetada com ácido, eletrocutada e severamente espancada, mas ainda estava viva. Mark a torturou ainda mais com uma chave de fenda, antes de pegar uma faca e esfaqueá-la 2 vezes.
Foi após ser esfaqueada que Irene morreu. O grupo então começou a limpar parte do sangue no chão, e Mark e George enrolaram o corpo de Irene em um tapete e o colocaram no caminhão de George. Mark e George então levaram o corpo de Irene para uma reserva indígena próxima e desmembraram seu corpo em várias partes. Eles enterraram cada parte em diferentes partes da reserva, pois seria difícil para a polícia procurar por várias partes do corpo em uma reserva indígena. Enquanto os dois homens estavam fora, Carrie e Cheryl começaram a limpar e recolher os itens que haviam sido usados para torturar e assassinar a Irene. Segundo Joanne, ela e seus filhos retornaram ao trailer por volta das 5:30 da tarde e afirmou que seu trailer estava em um estado que ela descreveu como desordem. Ela afirmou que uma poltrona reclinável, roupas de cama e roupas estavam faltando, e o conteúdo de sua lixeira havia sido despejado no chão. Ela também encontrou Cheryl limpando o chão, o que achou estranho. Joanne perguntou a Carrie o que ocorreu em sua ausência. Carrie afirmou que havia entrado em uma briga com Irene e que agora Irene havia ido embora. Ela também continuou a dizer que havia se cortado acidentalmente e sujado alguns lençóis com sangue, mas disse a Joanne que levaria os lençóis com ela e os limparia para ela. Joanne começou a examinar seu trailer. Ela afirmou depois que achou um travesseiro ensanguentado na sua lixeira externa. George e Mark retornaram ao trailer por volta das 8 da noite e, segundo Joanne, os dois homens estavam cobertos de poeira e sujeira. Por volta das 8:30 da noite, Carrie, Mark, Cheryl e George deixaram o trailer em um dos veículos. Assim que eles saíram, Joanne fez uma ligação para a polícia para denunciar um roubo. Enquanto esperava a chegada da polícia, Joanne afirmaria mais tarde que encontrou respingos de sangue por todo o trailer, uma chave de fenda, com o que parecia ser sangue, cabelo e material do couro cabeludo na ponta afiada, um aquecedor que também tinha respingos de sangue e uma barra de sabão que estava coberta com o que parecia ser marcas de dentes. O delegado David Wilson chegou à casa de Joanne às 9:02 da noite. De acordo com seu depoimento, ele notou imediatamente que Joanne estava sob a influência de metanfetamina. Ela estava agindo de maneira extremamente paranoica e não estava falando de maneira coerente. O delegado questionou Joanne sobre o que foi roubado de seu trailer. Ela disse que faltava uma lixeira amarela. Ela também disse ao delegado que havia encontrado um travesseiro ensanguentado, mas que este travesseiro estava em uma caixa embaixo do trailer. O delegado pegou sua lanterna e olhou embaixo do trailer de vários pontos, tentando localizar esta caixa. No entanto, ele não encontrou nada que correspondesse a essa descrição. Ele também inspecionou a totalidade do trailer e tudo parecia estar em ordem, exceto por algumas roupas sujas que estavam no chão. O delegado testemunharia, mais tarde, que não havia sangue em lugar algum do trailer e nenhum sinal de que um assassinato havia ocorrido. Ele também afirmou que Joanne não apontou nenhum respingo de sangue ou mencionou que ela havia encontrado uma chave de fenda coberta de sangue. O delegado David Wilson deixou a cena. Depois de deixar o trailer de Joanne, Cheryl, Carrie, Mark e George descartaram os itens que usaram para matar Irene em uma lixeira em um posto de gasolina. Esses itens incluíam a panela de ferro, a barra de ferro, seringas e uma chave de fenda. Os quatro se registraram em um hotel e discutiram o ocorrido. Mark sugeriu que eles deveriam voltar ao trailer de Joanne e explodi-lo para garantir que destruíssem todas as evidências. No entanto, de acordo com Cheryl, foi decidido que essa era uma má ideia, pois Joanne também tinha filhos que moravam lá com ela. Rumores surgiram após o desaparecimento de Irene. Cheryl afirma que tinha medo de que Carrie e Mark um dia a matassem, para garantir que ela nunca pudesse falar sobre o que aconteceu. Cheryl também alegou que Carrie havia discutido a situação com ela.
e até sugeriu que ambos deveriam matar Mark. Então, se o assassinato de Irene fosse descoberto, eles poderiam simplesmente colocar a culpa nele, e ele não seria capaz de se defender. Logo após o desaparecimento, a assistente social do Serviço de Proteção à Criança responsável pelos filhos de Irene relatou seu sumiço, pois não conseguia contatá-la. Contudo, é neste instante que as coisas começam a ficar muito estranhas. Bob May, o marido de Irene, não via Irene desde o dia 17 de junho de 1988, mas isso foi porque foi quando Bob foi preso. Bob também afirmou que quando foi libertado, em algum momento de julho de 1988, ele se encontrou com Irene e que após este encontro, ele nunca mais a viu. Alegadamente, Irene foi morta no dia 26 de junho. Então Irene realmente foi assassinada naquela noite? Alguns pensam que ela foi. Outros pensam que a história que eu contei é uma total fabricação, criada pela polícia para parecerem mais competentes. Pois por volta dessa época, a polícia tinha um histórico ruim de solução de crimes graves. Eles tinham 22 assassinatos não solucionados, de informantes, e precisavam urgentemente de resultados. O que eu te contei até agora foi do ponto de vista de Cheryl e Joanne, e foi montado a partir dos depoimentos delas. E claro, a perspectiva do oficial, que inspecionou o trailer naquela noite e afirmou não encontrar sinais de nada fora do lugar, mencionando apenas que Joanne parecia estar em um estado instável. No entanto, Irene realmente desapareceu e Bob fez esforço para tentar localizar sua esposa. Muitas pessoas que o conheciam afirmaram que ele fez de tudo para tentar encontrá-la. A família de Irene também a procurou, mas sem sucesso. Em algum momento na busca por Irene, Mark foi e conversou com Bob. Durante essa conversa, Mark sugeriu a ele que deveria desistir da busca por sua esposa. Em agosto de 1988, 2 meses após o desaparecimento, a assistente social de Joanne veio visitá-la no trailer. A assistente social pôde perceber que algo estava seriamente errado com Joanne. Ela parecia estar nervosa e assustada com algo. Quando questionada sobre a situação, Joanne se levantou e pediu para a assistente social acompanhá-la. Ela a levou ao redor do trailer, mostrando pequenas manchas do que parecia ser sangue, e disse a ela que acreditava que algo terrível aconteceu em seu trailer enquanto ela estava fora. Joanne pediu à assistente social para levar alguns itens à polícia em seu nome. Esses itens incluíam uma faca que não pertencia a ela e um aquecedor portátil que ela afirmava estar coberto de sangue. A assistente social fez como foi solicitado e levou os itens para a polícia e explicou a situação para eles. Nos dias 15 de setembro e 16 de novembro de 1988, equipes forenses vasculharam o trailer em busca de qualquer presença de sangue. No entanto, nada foi encontrado. A faca e o aquecedor também foram testados. Estes dois testaram negativo para quaisquer vestígios de sangue. O travesseiro ensanguentado e a chave de fenda que Juan citou nunca foram achados. Perto do final de 1988, uma amiga de Cheryl e Carrie foi perguntada se ela seria uma informante no caso de Irene. A amiga concordou e participou de uma ligação telefônica gravada com Cheryl. Cheryl, claro, não sabia que estava sendo gravada. Nessa ligação, parece que ela deu alguns detalhes que poderiam incriminá-la. Quais eram esses detalhes, eu não consigo encontrar. No entanto, parece que mais evidências eram necessárias. Em julho de 1991, 2 buscas sem sucesso pelo corpo de Irene foram realizadas. Dezenas de investigadores e cães farejadores buscaram o corpo de Irene. Uma busca foi realizada em uma reserva indígena americana e a outra perto do trailer de Joanne, que neste ponto ela já não morava mais. No dia 12 de agosto de 1991, 2 especialistas em DNA foram ao trailer onde Joanne costumava morar. Os especialistas em DNA encontraram pequenas manchas de sangue na sala de estar e nas paredes
chão e teto do quarto principal. Essas manchas testaram positivo para sangue. Mais tarde, no mesmo mês, foram realizadas mais inspeções no trailer. No entanto, devido à quantidade insuficiente de sangue, as amostras não foram conclusivas para qualquer DNA. No dia 31 de outubro, pediram a Joanne para identificar as pessoas que estavam em seu trailer na noite em que Irene estava lá. Ela conseguiu identificar com sucesso Carrie, Mark e Cheryl olhando suas fotografias. Uma pessoa desconhecida também se apresentou e disse à polícia que lhe haviam dito que Carrie, Mark, Cheryl e um homem chamado George haviam matado Irene de maneira brutal. Pelo que eu posso dizer, de 1988 a 1992, Carrie, Mark e Cheryl foram trazidos e questionados sobre o que aconteceu com Irene, mas foi em 1992 que o que aconteceu veio à tona. Foi neste ano que Carrie, Mark e Cheryl foram presos. Não está claro se eles já foram presos devido a outros crimes ou se foi devido ao desaparecimento de Irene. Cheryl foi interrogada e foi relatado que ela descobriu que aparentemente tinha sido gravada descrevendo o assassinato para um amigo. Cheryl, então, fez a primeira de uma série de confissões. A princípio, ela afirmou que não sabia quem estava sob o lençol. No entanto, ela mudaria sua história para o que eu descrevi antes. Cheryl confessou que participou da brutal tortura e execução de Irene e explicou em detalhes o que aconteceu naquela noite. Em sua confissão, ela também implicou Mark, Carrie e George. George não pôde ser encontrado e nem tinham certeza se esse era seu nome verdadeiro. Mark confessou e falou com a polícia sobre seu envolvimento também, mas se recusou a testemunhar em tribunal. Carrie proclamou sua inocência e afirmou que as declarações de Cheryl e Mark à polícia eram totalmente fabricadas e falsas. Os três foram acusados de assassinato. Apesar de Carrie insistir que nunca matou Irene, várias pessoas vieram a público com alegações de que Carrie e Mark haviam falado sobre o assassinato para eles. Uma mulher, chamada Lori Carlyle, se apresentou. Ela e Carrie dividiram uma cela depois que Carrie foi acusada de assassinato. Lori contou à polícia que Carrie havia dito a ela que ela, Cheryl Baker, Mark Tompkins e outro homem estavam envolvidos no assassinato de Irene May e que esse assassinato ocorreu na área de Live Oaks. Carrie chegou a dizer que Irene havia sido espancada, injetada com ácido, eletrocutada, desmembrada e jogada em uma reserva indígena americana. E então, uma amiga de Carrie, Patricia Collins, testemunhou que as duas estavam na prisão juntas pouco depois de o assassinato ter acontecido. Patrícia tinha ouvido rumores sobre o assassinato de Irene e decidiu perguntar a Carrie por que você a matou. Patrícia afirma que Carrie respondeu dizendo porque ela era uma rata que merecia morrer, mas não entrou em detalhes sobre o horrível assassinato. No entanto, ela disse o que não achava que haveria um caso porque não havia um corpo. Mas caso houvesse, ela queria sair da cidade para evitar ser pega se a polícia investigasse o caso. O que é estranho, porém, é que Patrícia disse que Carrie mudava de ideia o tempo todo e dava explicações inconsistentes para o desaparecimento de Irene. Carrie, uma vez, afirmou que Irene ainda estava viva e tinha saído da cidade com seu novo namorado. E então, uma mulher chamada Judy Breakwood também veio a público e afirmou que estava com Carrie em junho de 1988, junto com algumas outras pessoas que eram amigas de Carrie. Esses amigos falaram para Judy sobre um horrível assassinato que Carrie havia cometido e mencionaram que ela tinha injetado tal ácido de bateria em uma mulher e a queimado. Carrie ouviu a conversa e disse: "Sim, nós realmente a estragamos." A polícia ofereceu a Carrie um acordo de delação que ela rejeitou. Apesar dessas evidências, ela continuou a dizer aos investigadores que era inocente e que ela nunca confessaria algo que não fez. Um homem chamado Donald McNeely também se apresentou à polícia.
Donald dividiu uma cela com Mark por 3 meses em 1992. Durante esse tempo, Mark contou a Donald sobre o assassinato. Mark até se gabou de que foi um assassinato por tortura e que a vítima se chamava Irene May. Ele até contou a Donald o local do assassinato, afirmando que aconteceu em um parque de trailers em Live Oak Springs e continuou a dizer que gostava de infligir violência em Irene. Ele disse que o plano original era dar a ela uma overdose, mas em vez disso, eles decidiram torturá-la. Também se falou das armas de tortura e assassinato. Mark disse que usou uma chave de fenda, uma faca e uma panela de ferro para esmagar os joelhos dela antes de esfaquear Irene e acabar com a vida dela. Donald lembrou que Mark afirmou que colocou o corpo de Irene em um caminhão, dirigiu até uma reserva, desmembrou o corpo e o enterrou. Embora deva ser notado que Donald McNeely foi descrito como um manipulador e um homem desesperado que faria qualquer coisa para reduzir sua pena de prisão. Desde o momento em que os 3 foram presos e acusados, a polícia ainda não conseguiu encontrar uma arma do crime, evidências de DNA ou o corpo de Irene. Apesar disso, os julgamentos começariam em fevereiro de 1995, mas Carey seria julgado separadamente. Muito do que mencionei até agora foi apresentado ao tribunal. Joanne testemunhou em tribunal sobre o estado do seu apartamento e que também encontrou uma chave de fenda com sangue, cabelo e couro cabeludo. Porém, naquela noite, o deputado David Wilson examinou o trailer dela. Ele testemunhou que não viu sangue nem nada que sugerisse que um assassinato havia ocorrido. O deputado também testemunhou que Joanne parecia estar mentalmente doente e não pensava corretamente. Isso foi corroborado pelas múltiplas buscas forenses daquele mesmo ano que não revelaram nenhuma evidência de DNA. Como o corpo de Irene não havia sido descoberto, a equipe de acusação apresentou os depoimentos das várias pessoas que mencionei antes e as admissões de Cheryl e Mark juntamente com outras evidências circunstanciais. Durante o julgamento, foi mostrado que uma verificação completa dos registros foi realizada, que incluía as impressões digitais de Irene. Todos os nomes usados por Irene foram verificados. Esses nomes incluíam Louise Clare, Irene, Louise Clare, Irene May, Melaine May e Irene Miller. O sistema verificou esses nomes em todos os 50 estados e em Porto Rico. A única coisa que foi encontrada foi que Irene foi presa no dia 2 de junho de 1988 e que o caso havia sido arquivado. Nada mais que pudesse ser atribuído a Irene foi encontrado e não localizou nenhuma pessoa que atendesse por esses nomes, indicando que Irene não estava mais viva. Se ela tivesse fugido, suas impressões digitais provavelmente teriam reaparecido em algum momento, principalmente se ela lutava para se manter limpa. A equipe de acusação também trouxe o trabalhador do Serviço de Proteção à Criança designado para os filhos de Irene May. O trabalhador do Serviço de Proteção à Criança se chamava Nina Tucker. Nina testemunhou que Irene estava trabalhando para recuperar seus filhos. Antes de sumir, Irene confessou a Nina que tinha dificuldades para se manter sóbria e estava negligenciando os filhos. No entanto, ela disse que queria recuperar seus filhos. Ela estava cansada de viver na rua e queria fazer mudanças em sua vida. Nina e Irene haviam marcado um compromisso para o dia 27 de junho, às 9 da manhã. Esta reunião era para elaborar um plano para trabalhar para recuperar seus filhos. Mas claro, o dia 27 de junho foi o dia seguinte ao assassinato. Nina lembrou que Irene parecia estar positiva, mas ela não a viu ou ouviu falar dela novamente. Ela testemunhou que Irene e Bob estavam fazendo aulas de parentalidade e fizeram grandes esforços para se reunirem com seus filhos, indicando que ela não iria simplesmente abandoná-los. A equipe de acusação também apresentou uma nota escrita à mão por Carey e parece ter sido entregue a um amigo.
Esta nota dizia: "Não se preocupe, eles não têm nada e nunca terão nada. Eu saio no dia 2 de fevereiro, temos que ir embora. Tente trabalhar nisso para mim. Tente encontrar um lugar para eu me esconder até você sair, e então nós vamos nos separar. Estou com medo de que eles vão me soltar, então se fizerem isso, eu tenho que desaparecer. Ajude-me, eu te amo muito." Um perito em documentos forenses testemunhou em tribunal que ele comparou a nota com a caligrafia de Carrie e acreditava que foi escrita por ela. Irene também recebia benefícios e vale alimentação mensalmente. Ela recebeu cheques no 1º e no 15º de junho de 1988 e eles foram sacados por ela. Depois do 26º de junho, Irene não solicitou novamente assistência e o Departamento de Serviço Social não teve mais contato com ela, o que novamente indicava que ela poderia ter sido assassinada. A equipe de acusação apresentou o caso de que Carrie queria matar Irene por uma série de razões. Por causa dos móveis e joias roubados, porque eles compartilharam agulhas com Irene, que era positiva para a hepatite, e porque ela acreditava que Irene era uma informante da polícia e que, em um surto de raiva induzido por drogas, o grupo a torturou e matou horrivelmente. Como eu disse anteriormente, o marido de Irene, Bob May, estava convicto de que a tinha visto em julho, que foi, claro, o mês depois que ela foi morta. Bob até testemunhou em tribunal que ele realmente a viu. É esse fato que, para mim, torna este caso incrivelmente fascinante. A equipe de defesa rebateu que não havia corpo, nenhuma evidência de DNA, nenhuma arma do crime e nenhum local de crime definitivo. Eles também afirmaram que os depoimentos foram coletados de criminosos e viciados e que, por causa disso, eles não eram testemunhas confiáveis. A metanfetamina também é conhecida por causar alucinações e delírios. Isso também foi apresentado no caso. A equipe de defesa de Carrie também sugeriu que a polícia havia atribuído o assassinato a Carrie, Cheryl e Mark e ofereceu a Mark e Cheryl uma acusação menor se eles testemunhassem e se declarassem culpados. Cheryl se declarou culpada por homicídio em 2º grau. Mark se declarou culpado por homicídio em 1º grau, mas Carrie se declarou inocente e ela nunca fez nenhuma confissão formal aos investigadores. Carrie acusou o promotor, Jeff Duzek, de má conduta intencional. Durante o julgamento, Carrie afirmou: "A coisa que mais me irrita é que ele está mentindo, e ele sabe que está mentindo." O juiz, responsável pelo caso, fez uma declaração que diz o seguinte: "Acredito que esteja claro nos registros que ninguém nunca foi encontrado neste caso. O registro é igualmente claro de que há evidências circunstanciais de que houve um homicídio. Há também evidências circunstanciais conflitantes de que pode não ser um homicídio. Na verdade, ela pode ainda estar viva." Os 3 foram considerados culpados por assassinar Irene May. Cheryl Ann Baker foi condenada a 15 anos. Mark Lee Tompkins foi condenado a 25 anos. E Carrie Lynn Dalton foi condenada à morte. O chefe do júri, John Castleman, disse que basearam o veredito de morte no tipo de assassinato que foi. Embora não houvesse evidências físicas para apoiar a história da acusação de que houve até mesmo um assassinato, eles acreditam que os testemunhos corroborantes de várias pessoas e os testemunhos de Cheryl e Joanne foram suficientes para condenar os 3. George, o homem, nunca foi encontrado. E até hoje, o corpo de Irene ainda não foi encontrado e provavelmente nunca será, devido à maneira como se diz que ela foi morta e descartada. Carrie Lynn Dalton ainda permanece no corredor da morte e proclama sua inocência até hoje. Sua irmã, Victoria Ann Thorpe, mantém um blog em apoio a Carrie. Ela acredita na inocência de sua irmã e também escreveu um livro tentando provar sua inocência, que se chama Cages e é autopublicado. O livro está disponível para compra na Amazon.
Se você olhar a seção de avaliações, encontrará avaliações da família de Irene e de Joanne. Como uma visão sobre Carrie, a declaração dela sobre si mesma como correspondente de prisão está na tela agora para ler. Eu acho este caso estranho por uma série de razões. Alguém ser considerado culpado e condenado à morte sem um corpo, evidência de DNA ou cena do crime é bastante estranho. Não sei se isso é comum, mas nunca ouvi falar disso antes. Também achei estranho que Bob May testemunhou que viu Irene em julho. Também vale mencionar que os vizinhos naquela noite ouviram o som de uma discussão, mas nunca ouviram os sons de alguém gritando de dor como se estivessem sendo torturados. Embora Joanne tenha afirmado que encontrou uma barra de sabão no trailer com o que pareciam ser marcas de dentes, então é provável que eles a amordaçaram com um sabão em algum momento. Por favor, me diga o que você pensa sobre este caso. Este caso me envolveu mais do que qualquer outro, e não tenho certeza do que pensar sobre ele. Vou me abster de opinar e permitir que vocês façam seus próprios julgamentos. E espero iniciar alguma discussão na seção de comentários. Obrigado.